Alimento matinal. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia! Este milagre aqui, afora a ressurreição de Jesus, ele é o único milagre que os 4 evangelhos narram. Podemos encontrar no evangelho também de Marcos, capítulo 6, o versículo 30 ao 44. Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 10 a 17. E também o evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 14. Mas vamos estar meditando aqui no evangelho de Mateus. Claro, cada um narrou com o seu jeitinho, com os detalhes, e dentro das necessidades buscaremos e citaremos os detalhes encontrados em outros evangelhos que não encontrarmos aqui no evangelho de Mateus. E veja que Mateus já começa a narração falando sobre uma linda atitude de Jesus. Eu sempre digo que os milagres de Jesus, a gente aprende muito com Jesus, com os discípulos, com a multidão. Antes mesmo da realização, há um aprendizado, há um processo. E o versículo 13, aqui onde lemos, inicia assim: e Jesus, ouvindo isso, é que os evangelhos de Marcos e Lucas destacam que uns capítulos anteriores, que uns dias atrás Jesus havia enviado os seus discípulos a uma missão, dando-lhes poder para curarem, visitarem, evangelizarem, e passaram-se vários dias, eles em obediência ao mestre, cumprindo as tarefas, afinal estavam na escola de Jesus, não é? E agora este momento aqui é que eles retornam desta missão e começam a conversar com Jesus, dando os relatos, não é, do que aconteceu. Inclusive também acontece uma morte trágica, a morte de João Batista, discípulo, servo de Deus, e foi algo inesperado, inaceitável ao natural do sentimento humano, porque João Batista foi degolado, não é, morto desta maneira. E o evangelho de Marcos dá os detalhes de como foi o retorno dos discípulos. Vejamos Marcos capítulo 6, versículo 30, diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, né, na missão, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Vamos aprendendo aqui com Jesus. Estamos vivenciando um tempo moderno de agora, que é um momento rápido, do micro-ondas, da panela de pressão. Então tudo também é rápido para se ouvir, para prestar atenção, para parar. Mas aqui
Este texto, o Evangelho de Mateus e também os outros evangelhos destacam sobre esta linda atitude de Jesus. Aleluia! Como a gente aprende com o Mestre. Eles ali reunidos começam a conversar, os 12, o Evangelho de Lucas destaca que estavam ali presentes os 12, contando a respeito da missão, como é que foi, falava Pedro, falava André, falava Filipe, Tiago, não é? E começam ali falando, relatando, e Jesus escuta um, presta atenção a outro, olha a lição do Mestre, olha a lição. E Jesus também nota que o psicológico deles, o emocional, estava abalado. Afinal, uma morte dessa que mexe com a gente, a morte de João Batista, estavam, podemos dizer assim, também um pouco arrasados. E Jesus notifica isso e faz um convite. Marcos detalhou bem. Vocês estão precisando de repouso. Olha o carinho do Mestre. Venham, entrem aqui no barco, nós vamos atravessar o mar e vamos para o outro lado, para que vocês descansem um pouco. Aí o Mestre diz assim, a gente vai para um lugar deserto. E Lucas detalha que este lugar era Betsaida. Bem, eles entram num barquinho com Jesus e começam a viagem. O Evangelho de João detalha que atravessaram o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e vão ali com Jesus, não é? O combinado foi que iam ao lugar deserto para descansarem um pouco, porque afinal eram humanos, estavam cansados, e o ser humano precisa de descanso. É muito justo o corpo humano, lazer, conversa, um momento a sós, claro, foi Deus que nos fez assim. Mas havia gente por ali, e são sabedores, e como conhecem a Jesus, não é? E já conhecem os discípulos, aí vem que Jesus parte dali com os discípulos e segue para o outro lado do mar. Aí sabe qual foi a decisão da multidão? Irem atrás de Jesus. E o Evangelho de Mateus aqui destaca, sabendo o povo, versículo 13, segue-o a pé. Bora, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou também. E muitos deles até doentes. Que exemplo lindo a gente já aprende aqui com a multidão. Tudo que eles queriam era a presença de Jesus. Eles não queriam que Jesus partisse. E decidem irem atrás, em busca de Jesus. Tudo que eles queriam era estarem com Jesus. Era a presença de Jesus. E é claro, você vai confirmar comigo que com Jesus é melhor. E eles vão embora a pé. O Evangelho de Marcos detalha uma coisinha. É que eles saem até correndo. Aqui no versículo 33 do capítulo 6, na narração deste mesmo milagre, Marcos destaca o seguinte: e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, do que Jesus e os discípulos, e aproximavam-se deles. Havia uma sede, havia um desejo espiritual, e rompem dificuldades, e rompem barreiras, enfrentam desafios, e nada impede daquela multidão, e vão com pressa, bora. Eles não pensam uma nem duas vezes. E se o mestre não quisesse atender eles lá? Afinal, era um lugar deserto, haviam ido para repousar. E se Jesus mudasse a rota do caminho, hein? E se chegassem lá, como seria? Como retornariam? Que hora ia ser aquilo? Não pensaram. Eles foram, e foram com vontade de estarem com Jesus. Aleluia! Ah, como a gente aprende ao degustarmos, ao mergulharmos nesses milagres, nas narrações, com Jesus, com os discípulos, com o povo. Bem, o versículo 14 diz, e Jesus saindo, o desembarque de Jesus e os discípulos, ele avista ali uma grande multidão, a gente já estava lá. O Evangelho de Marcos diz que eles correram tanto, que chegaram primeiro do que Jesus. Que sede, né? Ah, receba já aí nesta manhã a palavra,
que o seu coração, que o meu, que a nossa alma esteja com isso 24 horas. Sede de Jesus, vontade de Jesus. Aleluia! Quando Jesus desembarca, que avista a multidão, aí ele é possuído por um sentimento. O Evangelho de Mateus diz que ele tem íntima compaixão pela multidão. A gente vai sempre encontrar nos milagres de Jesus estes sentimentos de Jesus. E isto chamou tanto a atenção dos evangelhos que Marcos também destaca o porquê da compaixão de Jesus. Vejamos aqui no versículo 34 do capítulo 6, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Mais uma vez Jesus dá atenção, olha para eles, tem dó. Afinal eles haviam corrido. Como Jesus, o amigo, valoriza isto, gente. O esforço, a vontade espiritual. Afinal aquele povo ali era carente. Foram a pé, muitos doentes, até quem sabe a coluna doendo, mas com a coluna doendo mesmo foi correndo atrás de Jesus. Quem sabe passou a noite mal, uma dor tão terrível, incomodando o coração, a pressão alta, era vários problemas de enfermidade, talvez até com defeito físico, mas foram e correram atrás de Jesus. E Jesus viu isso. E Jesus valorizou isso. Aleluia! Aleluia! A minha alma se alegra em saber o quanto o Mestre nos ama, que dá atenção, que valoriza essas coisas. Você está aí na sua casa agora, aonde você estiver, a sua necessidade, a sua carência, o seu psicológico, Jesus, o amigo, agora está prestando atenção em você. Receba essa palavra agora, nesta manhã. Aí Jesus começa a ensinar. Outra lição aqui. Eu disse que os milagres de Jesus traz grandes lições para a gente. É que ele havia convidado os discípulos, não foi para descansar, para repousarem um pouco? Bem, mas ele não dispensa nenhum. Ele não dá um revezamento de dizer, olha, estavam os 12, 6 pode ficar até dormindo num barquinho aí, e 6 fica comigo, depois reveza. Ou então, gente, vocês estão muito cansados, porque ele havia conhecido que ele estava cansado. Jesus é muito atencioso. Aí ele não disse assim, olha, vão para casa, fiquem à vontade, eu vou ficar aqui com a multidão. Não, não. Quem está na escola do mestre, chamado, escolhido pelo mestre, claro, é natural no físico, descanso, lazer, mas a necessidade espiritual daquele momento ali, gente, falou mais alto. O povo estava carente, querendo a atenção. É tanto que os 3 evangelhos na narração destaca. Mateus diz que ele teve íntima compaixão. Marcos diz que ele teve compaixão e diz até o motivo. Lucas diz que ele os recebeu. Aleluia! Como eu me alegro quando falamos isso a respeito do nosso amigo Jesus. Glória a Deus. E ele não dispensa nenhum. E também os discípulos nos deixam uma lição. Em nenhum momento eles reclamaram do mestre. Mestre, que é isso? A gente veio aqui para descansar. A gente está até com fome, porque Marcos disse que eles faziam tempo que estavam trabalhando, que não tinham tempo nem para comer. Os bichinhos estavam assim, mas eles não reclamaram, estavam na escola do mestre. A necessidade espiritual fala mais alto. Era se gastar, aleluia, era se derramar, era praticar a missão. Jesus também estava na natureza humana e ele provou disso, cansaço, fome, necessidade, mas não dispensou os discípulos e também os discípulos não reclamaram por descanso. Mestre, fica aí, não é tu que quer ficar com eles, com a multidão? Eu vou para ali tirar um cochilozinho. Não,
na escola do Mestre é servi-lo, é amá-lo, é ter compaixão. Aleluia, igual ao Mestre. E começaram ali a dar o apoio, afinal eles eram auxiliares. E Jesus começa ensinando, falando, dando atenção a um, atenção a outro, aquele olhar lindo, aleluia, aquelas palavras tão doces, tão amáveis, tão gostosas, transmitidas por ele ao povo. E o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas destaca que ele também começou a realizar milagres. Estavam ali muitos doentes, aí ele começou a curar, a sarar aquelas doenças, talvez até impossíveis. Ele deu ensinamento e realizou curas ali entre eles. Bem, e o dia vai passando, e vai passando as horas, mas ninguém queria sair da presença de Jesus. Quem quer estar longe de Jesus? A presença de Jesus é maravilhosa. É tão boa, é tão gostosa. Eu sinto aqui comigo e eu entendo que você, com muito carinho, sente aí. E sabe por que você está aí ainda nesta manhã, vivo? É a presença dele. Sinta-se abraçado e abraçada por ele. Aleluia! Aí os discípulos o procuram. Aí, numa conversa ali, o versículo 15... E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e dizem: o lugar é deserto e a hora já é avançada, porque já estava se aproximando o pôr do sol. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si, para que se abasteçam, né? A gente aprende também aqui com os discípulos. Eles estavam aprendendo na escola do Mestre e viam muito isso, que Jesus tinha compaixão das pessoas, se preocupava em detalhes com as gentes. E eles dizem o porquê da preocupação deles, por que despedir aquele povo, para que eles, ao retornarem àquela hora, muito tarde, o sol se pondo, eles fossem em busca também de se alimentar. Eles viram a limitação deles, eles mostraram as soluções humanas, as condições do momento ali. E eles dizem: mestre, um lugar que não tem nada, tudo deserto. Mas a resposta de Jesus no 16: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, autoridade de mestre. Não, eu não quero que eles vá, não é? Foi bem transparente. E diz um desafio: dá-lhe voz de comer, procurem comida para ele. Aí o evangelho de João diz que ele teve até uma conversa em detalhes. Aí ele se mostra até para Filipe. Podemos aqui, se você tiver aí com sua Bíblia na mão, né? Vemos aqui rapidinho o evangelho de João, dá o detalhe, capítulo 6, o versículo 7 diz... o versículo 5 e 7. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Aí o 7, a resposta de Filipe. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe disse: está difícil, mestre. Como comprar? Onde é que a gente vai arrumar dinheiro? E você sabe que Jesus gosta de ouvir essas coisas da parte da gente, que a gente não tem, que a gente não pode. E André surge ali na conversa. Um fala uma coisa, outro fala outra. O mestre gostava dessa conversa ali. Um diz uma sugestão. Aí André surge também, o capítulo 6 de João destaca o nome desse discípulo. Os outros evangelhos não. Versículo 8 do capítulo 6 do evangelho de João diz: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Eu não sei aonde André encontrou ali aquele jovem. Sempre tem um prevenido, né? O pessoal
apressado, correu atrás de Jesus, não pensaram nem de levar alimento, alguma provisão. Tudo que eles queriam era a presença de Jesus. Mas surgiu ali um prevenido no meio da multidão. E André o encontrou e trouxe o alimento dele, que era um alimento comum aos pobres da época, daquele tempo primitivo, muito natural, não é? Era considerado até como um almoço, pão e peixe, não é? E André traz para Jesus e sugere ali: olha, Jesus, a gente encontrou um rapaz por ali e só tem isso aqui, 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso? Até o próprio André viu impossibilidade. E aí está o segredo do milagre para acontecer. Se achar que tem, que pode, não funciona. Mas Jesus gosta, viu? Eu não tenho, eu não posso. Meu Deus, como vai ser? Meu Senhor, tenha de misericórdia. Aonde eu vou encontrar? Eu tenho vergonha de pedir. Somente tu sabes. Já receba a palavra nesta manhã. Jesus está falando contigo aí agora. Há dias que tu vem chorando, clamando. Às vezes até o pessoal dentro de casa nem sabe. Às vezes até onde trabalhas, até na própria igreja, ou os vizinhos, ou lá no teu trabalho. A tua necessidade te faz chorar, te preocupar. Como é que eu vou viver? Onde é que eu vou buscar? Como André disse, esse pouquinho, quase nada ou nada. Mas olha a resposta de Jesus. Eles disseram, versículo 17 do Evangelho de Mateus, aonde estamos meditando. Todos eles disseram: a gente não tem, mestre, não temos, somente 5 pães e 2 peixinhos. Autoridade de mestre, versículo 18. E ele disse: traz aqui, trazei-os aqui. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus é maravilhoso. Aí ele dá uma ordem também aos discípulos. Versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, ele deu uma ordem de organização. Marcos dá até o detalhe de que ele queria a organização assim. O Evangelho de João, antes que esqueçamos, diz que o lugar tinha muita erva. Mas Marcos dá os detalhes, e Lucas também, de que ele queria grupos de 50, de 100, para não ficar aquela mistura de gente. O mestre é organizado, viu? Olha aí, vamos aprendendo a organização do mestre. Aí os discípulos seriam os recepcionistas. Foi trabalho, viu? O dia todo. E só 12, porque só estavam os 12 com eles, com Jesus, e começaram a organização. E é claro, a Bíblia mesmo diz que eram quase 5.000 homens, fora além das mulheres e crianças. E não foi fácil arrumar essa gente. Jesus disse: eu quero tudinho sentado. E não quero misturado, não, eu não, não. Grupo de 50, 50 ali, 50 lá, 100 aqui, 100 ali. E começou ali os recepcionistas, os discípulos arrumando. Vem cá, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51, 58, 59. Epa, passou. O mestre disse que é só 50. André, tá faltando aí, ó, vai esses 8 aí para esse grupo. Pedro, 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 101, 102. Não, o mestre disse que é só 100. Fica só 100 aqui. Estes 2 aqui que sobrou, vai ali para onde tá faltando. E foi trabalho. Arruma ali, arruma lá. As crianças, possivelmente as crianças perto da mamãe, talvez até o casal, a família no mesmo grupo, porque Jesus é assim. Enquanto isso, o mestre lá esperando, com o pão lá, os peixes, né? E olhando, eles trabalhando. O mestre gosta dessas coisas, gente. Aleluia! Aleluia!
Ai, gostosos detalhes de Jesus, arrumando, ajeitando. Senta aqui. O mestre, eu estou cansado. Não, o mestre disse que é sentado, tá ouvindo? Fica sentado. Eu posso ir ali para aquele grupo, ficar ali com minha colega, com meu colega. Não, não, ali já tem 50. Fica aqui, vamos esperar. Isso era lições de dependência, lições de paciência. Vá segurando já aí nesta manhã, lições de esperar, lições de deixar de quietação. Uma hora daquela, pôr do sol, arrumar gente, mulher, menino, homem, botar tudo sentado na relva, mas o mestre pediu, ordenou e a gente tem que fazer. Terminada a arrumação, aí aqui o versículo 19 diz, lindo, aí agora era a ação do mestre. Todo mundo ali olhando para o mestre, com 5 pãozinhos ali, 2 peixinhos. Eu acho que nem todo mundo estava vendo, né? A multidão era grande, estava vendo talvez alguma coisa, mas o que era mesmo aquilo? Aí ele ergue os olhos para o céu. Aprendizado de dependência. Vem dele. É Deus quem faz. Aleluia. Oh, aleluia. E abençoa o pão. Faz uma oração com aqueles pães. Aí a palavra de Deus diz que ele, as santas mãos dele, parte. Aleluia! Vá sentindo aí, vá entrando no clima do milagre. Nesta manhã, eu sinto a presença do Senhor. Sinta aí com você também. Partiu. Aí Marcos dá o detalhe de que ele partiu e repartiu os peixes. Chama os discípulos, aí passa para as mãos dos discípulos. Eram o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Mas espera aí, passou para a mão dos 12 discípulos. Pão, toma peixe, pão, peixe, pão, peixe, peixe, pão. Aleluia! Milagre, puro milagre da multiplicação, que somente ele sabe fazer. Aí os discípulos começaram a distribuir com a multidão, trabalho para os discípulos. Vá segurando aí os detalhes. Jesus não foi distribuir não, quem foi? Os discípulos foi que arrumaram a multidão. Os discípulos foi quem distribuíram, não é? Aí aqui, 50 pessoas, pão, peixe. Tá faltando ali para o grupo de 100, leva lá. Pedro, tá faltando aí, toma mais. André, olha mais pão. Felipe, tem pão aí? Tem. Se não tiver, tem aqui. Pão, peixe, peixe, pão, pão, peixe. Multiplicação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor gosta e aprova isso. E ficaram tão satisfeitos. Versículo 20 diz, e comeram todos. Eu vou repetir porque é lindo demais. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Repare que a finalização de tudo, a quantidade é maior do que o início das coisas. Recebe aí a palavra nesta manhã. É no teu pouco que ele vai trabalhar. É o nada, o quase nada e o nada que ele vai multiplicar. Aleluia. Vai acontecer bênção de milagre no teu casamento, na tua casa, aleluia, na tua vida financeira. Jesus também vai abençoar as tuas mãos. Vá segurando, segura aí, aleluia. Ele vai chegar com ideias criativas na tua mente, inteligente, para tu dar o ponto inicial, o ponto de partida naquilo que tu estás precisando. Se trabalhas com costura, com alguma coisa, outras funções, outras profissionais, e já não está dando mais certo, já não está mais tendo sucesso, mas Jesus vai chegar para te socorrer, para te acudir. Milagre da multiplicação. E vamos encerrar aqui agora dizendo para ti que é coisa de Deus
A combinação deserto e multiplicação ninguém vai entender nunca, porque coisa deserta é lugar onde não tem nada, é árido, não tem povoamento, não tem aonde buscar, não tem aonde ir, não tem o que fazer, não tem como agir. E talvez seja essa a tua situação, tu não tem nem por onde, tu está dentro de casa angustiado, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Segura a palavra, é o nada que ele vai chegar e multiplicar. E tu vai ver que vai dar para saciar os teus. Tu vai emprestar a outro e tu vai testemunhar que foi ele que fez, que foi ele que chegou, que foi no pouco. Como o salmista diz, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Segura aí, entrega, confia, vai acontecer milagre na tua casa, na tua família, porque só ele faz milagre e milagre da multiplicação. Amém e amém. Aleluia!